Os aportes, esse é mais ou menos aí o título que eu tenho para hoje, né? O tema para a gente trabalhar bem, porque o aporte ele é fundamental aí para uma programação de investimento de longo prazo. E ele é até mais importante do que você ter ou buscar ter um desempenho acima da média na sua carteira de investimentos. Então, esse hábito de fazer aportes, né, de poupar, ela é fundamental para o sucesso nos investimentos. Então, é o primeiro grande hábito necessário para você poder atingir sucesso, né, nos seus investimentos e começar a fazer crescer a sua carteira. Então, o primeiro grande aliado do investidor são os aportes. E, principalmente no início, os aportes fazem muita diferença. E eles são fundamentais, né? E através dos aportes, você também vai se exercitando em comprar, né, ativos, comprar ações boas pagadoras de dividendos. Então, isso aí vai dando uma regularidade para você se exercitar na compra consistente de bons ativos que vão estar te remunerando. E quanto mais você comprar, maior vai ser essa remuneração. Então, é fundamental ter um programa de aportes, né? E quando a gente fala de aportes, não precisa ser muito. Muita gente fica preocupada e dizendo, mas eu tenho muito pouco. No início, é muito importante aportar. É muito importante ter esse capital disponível para fazer seus primeiros investimentos, para aprender ali na prática, para aprender fazendo, para exercitar não só o seu poder de compra, mas a sua capacidade de analisar as boas oportunidades, de conhecer os ativos, de desenvolver uma estratégia, seja para a renda fixa, seja para a renda variável, né? Encontrar ali um equilíbrio, principalmente quando você está começando, para poder lidar melhor com as oscilações do mercado e ter sempre dinheiro disponível para aproveitar, porque se o mercado ele dá uma embicada e começa a entrar num declínio, você tem capital na mão para poder aproveitar essas oportunidades e fazer novos investimentos constantemente. Então, isso aí nos primeiros anos é fundamental. Por isso que é importante até a gente tocar nesse assunto de você organizar a sua vida financeira, para que você possa estar nessa posição privilegiada de comprador, de ter sempre um capital na mão para escolher boas ações, para escolher ali as melhores oportunidades que o mercado pode te oferecer. Então é importante você se programar, se organizar para isso, tá? Isso é mais importante do que você ter um desempenho na carteira. Aliás, eu quero ir até mais longe e afirmar que você não precisa se preocupar com o desempenho. Eu acho que o mercado financeiro ele ficou, de uma forma geral, né, obcecado com a questão de performance, talvez muito influenciado pelos fundos de investimento, pelos gestores que dependem de um desempenho para sobreviverem no mercado, porque a remuneração do gestor está atrelada ao desempenho. Nós, como investidores, pessoa física, não temos que ter essa preocupação. A nossa preocupação maior é criar um programa em que a gente possa sistematicamente
regularmente fazer aportes, né? Investir na nossa carteira, aproveitar as boas oportunidades que o mercado nos oferece. Então, o assunto hoje, né, ele vai estar relacionado a essa questão sobre aportes, mas estamos abertos aqui para perguntas, hoje é a noite de perguntas e respostas, né? Tem uma aqui, Dani Souza. Boa noite, como faço para aprender sobre ativos? Não entendo nada sobre isso, mas gostaria de aprender. Por onde começar? Obrigada. Perfeito. Então, nos ativos, Dani, você só precisa se preocupar em conhecer duas categorias de ativos, na minha opinião, né, para o investidor pessoa física, que são os ativos de renda fixa e os ativos de renda variável. Os ativos de renda fixa, eles, na verdade, eles são, vamos dizer assim, não são nem ativos propriamente dito, né? Não é um investimento na sua essência, como no capitalismo, ou quando você se torna sócio de uma empresa. Por quê? Eu vou explicar. Porque quando você investe em ativos de renda fixa, você está fazendo nada mais, nada menos do que emprestar dinheiro para ou o governo, por exemplo, através dos títulos do Tesouro, né? Então você, que é um excelente credor, é considerado o melhor credor, você empresta dinheiro para o governo e o governo te remunera a uma taxa de mercado, uma taxa já pré-determinada, determinada pela Selic, que é a taxa xerife do mercado, né? Então, como eu costumo dizer, não existe almoço grátis. O que existe é uma taxa, no caso é a taxa Selic, que determina qual é o nível de juros que serão pagos no mercado. Então, não dá para a gente chegar e querer exigir a taxa que era paga há 4, 5 anos atrás, né? Isso aí acabou. Então, se a taxa hoje gira ali em torno de 3,5%, que é onde a Selic está hoje, não dá para você querer algo muito diferente disso, né? Porque não existe almoço grátis. Então, a referência começa ali pelos títulos do Tesouro, e aí você tem o pós-fixado, pré-fixado, né? O indexado para se proteger das inflações. São 3 categorias nos ativos de renda fixa. E ali o que você está fazendo nada mais é do que emprestar dinheiro para o governo a uma taxa pré-estabelecida. Então, hoje, se você for aplicar aí num pós-fixado, você vai ganhar 3,5%. Se o Banco Central decidir aumentar os juros, aumentar a Selic, né, aumentou agora recentemente de 2,75 para 3,5, uma alta de 0,75%, parece que está nessa tendência de alta, né? Então vamos supor que na próxima reunião, daqui a uns 45 dias, o Banco Central resolve aumentar novamente a taxa Selic. Pode ser 0,75, pode ser 0,5%, pode ser 0,25%, a gente não sabe, mas tudo indica que está numa tendência de alta. Então, se você aplicar numa renda fixa pós-fixada, o pós-fixado vai acompanhar esse movimento da taxa Selic, né? Que é determinado ali pelo Banco Central e que também a gente usa como referência o CDI, é o famoso CDI. Então, é a taxa de mercado. Você pode tentar pegar um pré-fixado, que vai pagar um pouco mais do que isso, né? Mas é um pré-fixado, o próprio nome já diz. Se você pegar talvez aí uma taxa de 6%, 7%, 8%, você vai lacrar essa taxa e vai meio que, né, torcer ou fazer uma avaliação para dizer se realmente o Banco Central, até onde o Banco Central vai com essa subida
da alta dos juros, né? Será que chega a 6%? Será que não passa de 6%? Então, essa leitura a gente precisa estar fazendo com relação à renda fixa. Não é assim algo que preocupa muito o investidor de renda variável, como eu sugiro aqui, né, para você começar a ter as suas primeiras ações, começar a focar ali na renda, começar a receber os primeiros dividendos, né, porque isso é que é realmente investir de verdade, né, você ser sócio de boas empresas, você participar do lucro e do crescimento, da prosperidade dessas empresas, porque na renda fixa, esses ativos, mesmo que seja um título do Tesouro, um título que vai até 2035, né? Um título aí que é muito popular, que tem expiração ou data de validade até 2035, né? Que é um título bem popular. Estou aqui tentando ajustar a câmera, né? Para ver aí se ela fica um pouquinho melhor lá do YouTube, que eu estou aqui meio que de lado. Então, me perdoem aí, essas coisas aí de mundo virtual, a gente tem que aí se ajustando e se adequando aí a essa realidade. Então, pronto, acho que já deu aí para dar uma ajustada. Aqui no Instagram eu estou vendo, tá tranquilo, né, no celular, a gente consegue ajustar melhor. Mas, enfim, voltando aqui para a questão da renda fixa. A renda fixa é isso. É você emprestar dinheiro ou para o governo ou para um banco, né? E aí o banco vai... Aí tem aquela questão, o banco grande, por exemplo, a gente já sabe, remunera muito mal o correntista, porque oferece um juros menor, às vezes até, muitas vezes até menor do que o CDI, do que o título do Tesouro, porque eles se valem, né, se dão ao luxo de poder remunerar mal o correntista, ou seja, pagar menos a quem deixa dinheiro no banco, justamente porque eles são os bancões, onde todo mundo deixa dinheiro, né? Eu até tenho que corrigir aqui, na live passada eu estava falando que são 74% dos correntistas da população brasileira que tem conta em 4 bancos. Na verdade, são 5 bancos. Eu fiquei com 4 na cabeça porque são 4 bancos que têm capital aberto na Bolsa de Valores. A Caixa Econômica Federal também é um desses 5 grandes bancos, mas a Caixa não tem capital aberto na Bolsa de Valores. Então, só corrigindo aqui na minha última live, quem assistir ou quem assistiu vai ouvir lá eu falando de 4 bancos grandes, mas na verdade são 5. Mesmo assim, são poucos bancos, é uma concentração muito forte, muito grande, e a gente até falou sobre isso, né, que a gente entende, eu entendo, que o que a gente está vendo no setor bancário é uma correção, em função de uma distorção muito gritante que já existe há anos. E parte, resultado dessa distorção, é que os bancões acabam se dando o luxo de remunerar mal o acionista. Então, é muito bom você ser sócio de banco grande, mas você investir, dar dinheiro para o banco grande, não é um bom negócio, porque eles vão remunerar mal o nosso capital. Justamente por causa dessa questão, o banco grande é o que oferece segurança, e porque oferece essa tal segurança, eles remuneram menos o acionista. Então, a renda fixa, na minha opinião, ela deve ser um ambiente para você estacionar um dinheiro. Ela tem um papel estratégico na montagem da nossa carteira, na forma como nós investimos, mas ela não faz com que o seu dinheiro vá muito longe. Então, as pessoas às vezes falam, não, mas o meu perfil é conservador, então eu prefiro aplicar dinheiro, deixar o dinheiro em renda fixa. Mas, poxa, se a gente vai fazer um planejamento de caráter previdenciário, e lembra que eu tenho dito aqui
que quando a gente for fazer um planejamento de caráter previdenciário, a gente tem que planejar como se fosse viver até 100 anos de idade. Né? Essa que é a realidade nossa. Porque nós vamos precisar de dinheiro até os 100 anos de idade, mesmo que a gente não chegue aos 100 anos de idade.